Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e nesse primeiro vídeo vamos relembrar nossa história. De ontem para hoje, onde estamos? Vemos aqui a evolução da população no mundo, desde o ano 1º depois de Cristo. Cada ponto amarelo representa 1 milhão de pessoas. Notem que o crescimento de fato do Brasil começa no Império, há 200 anos atrás, logo após a independência. É importante destacar que durante a colonização, Portugal se preocupou em defender e ampliar o território do Brasil e impediu durante muito tempo que imigrantes de outras partes da Europa pudessem vir para cá. O oposto do que ocorreu nos Estados Unidos, que no período da sua colonização recebeu imigrantes de toda a Europa. Nessa época, quando o Brasil começa a crescer, é relevante o fato de que o mundo já era de certa forma moderno. A Revolução Industrial já havia ocorrido e os ideais capitalista, socialista, liberal e conservador ganhavam força pelo mundo. O direito, no período colonial brasileiro, não surgiu de forma gradual, como nos povos antigos. Foi imposto por Portugal, que era influenciado pelo direito romano. A primeira Constituição do Brasil se deu em um cenário marcado pela Revolução Americana, pela Revolução Industrial e se inspirou na Constituição Francesa. No Brasil, em 1808, começam os movimentos dos liberais radicais que queriam a independência. Em 9 de janeiro de 1822, eles se manifestaram em uma carta para o rei, pedindo sua permanência e a independência. Nesse momento, o rei havia sido chamado para retornar a Portugal. Porém, nesse dia mandou dizer ao povo que ficaria. E em 7 de setembro de 1822, declara a independência. No ano de 1823, Dom Pedro convoca a primeira Assembleia Geral, com ideais liberais. Contudo, suas ideologias não agradam. Diante dos atritos de ideias liberais e do interesse do monarca, ele dissolve a Assembleia Geral com força militar, em 12 de novembro do mesmo ano. Assim, logo no surgimento da primeira Constituição, já temos instabilidade jurídica, com a dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro, suprimindo ideais liberais e impondo sua vontade por força das armas, querendo manter o império e impedir que possivelmente o Brasil se dividisse. No dia da dissolução da Assembleia Geral, alguns parlamentares foram presos, e um deles, Antônio Carlos, que era um dos membros dos Irmãos Andrada, figuras importantes durante todo esse processo, ao sair do parlamento, saudou os oficiais em uma peça de artilharia, dizendo: "Respeito muito o seu poder. A palavra foi derrotada pelo canhão. O poder impôs pela força a sua vontade." Depois de dissolvida a Assembleia Geral, o Brasil ainda precisava de uma Constituição. Então o rei criou o Conselho de Estado para tratar dos negócios maiores e elaborar um novo projeto de Constituição, em sintonia com a sua vontade. Assim, em 25 de março de 1924, foi outorgada a Constituição do Império do Brasil. Foi a que durou mais tempo e sofreu grande influência da Constituição Francesa, de 1814.
O rei concentrava o poder por meio do poder moderador. As capitanias hereditárias foram transformadas em províncias que poderiam ser subdivididas. Cada província podia ter um presidente que concentrava o poder. Era nomeado pelo imperador e podia ser removido a qualquer tempo. A Constituição trazia a separação dos poderes de acordo com os ideais de Benjamin Constant, trazendo um poder a mais, o poder moderador, além do poder legislativo, executivo e judiciário, chamado na época de poder judicial. O poder legislativo era exercido pela Assembleia Geral com a sanção do imperador. Era composta por duas câmaras, as dos deputados e a dos senadores. A dos deputados era eletiva e temporária, a dos senadores vitalícia e nomeada pelo imperador. O voto era censitário, baseava-se em condições financeiras de seus titulares. O executivo era exercido pelo imperador por meio de seus ministros. O judiciário era denominado poder judicial. Era independente e composto por juízes que aplicavam a lei e por jurados que se pronunciavam sobre os fatos. Os juízes tinham vitalicidade, mas não inamovibilidade. O imperador podia suspendê-los por queixas. Para julgar as causas em última instância, as províncias do império criaram as chamadas relações na capital do império, que era a cidade do Rio de Janeiro. Foi estabelecido o Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes togados provenientes das relações, tribunais de províncias, pelo critério da antiguidade. O poder moderador assegurava a estabilidade do imperador, podendo ele nomear os senadores, convocar a Assembleia Geral Extraordinária, sancionar e vetar proposições legislativas, podia dissolver a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra, nomeava e demitia os ministros de Estado, suspendia os juízes. Com essa concentração de poder, a sociedade começou a se revoltar. Ocorria as insurreições populares, revoltas populares como Cabanagem no Pará em 1835, Farroupilha em 1935, no Rio Grande do Sul, Sabinada na Bahia em 1837, Balanhada no Maranhão em 1832, Revolução Praieira em Pernambuco em 1844, dentre outras. O que, somado ao fato do rei não ter sucessor no final do império, o deixou sem ânimo para continuar, não tendo apresentado nenhuma resistência quando afastado do poder antes de proclamada a República. Nessa época, durante a transição da monarquia para a república, tivemos a figura de Rui Barbosa. Jornalista e advogado, foi reconhecido pelo seu intelecto e um dos intelectuais que defenderam o sistema republicano. Foi elogiado pelo rei como a esperança da república. Porém, após instaurada, percebeu que o sistema não era o que ele idealizava. Fez críticas a ele no final de sua vida e durante uma viagem à França se encontrou com o rei Dom Pedro II e pediu desculpas pelo que havia feito. Em uma de suas críticas dizia: "A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições." Em 1889 chegou o fim do Império. Os militares se mobilizaram com grupos interessados em proclamar uma república como modelo de Estado no Brasil. Assim, o Brasil se reorganizava sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca. A monarquia é afastada, o passado já não é bem visto, é apagado e nos próximos 2 anos a República é instituída. Uma nova Constituição é elaborada, tendo como relator Rui Barbosa, que buscou influências na Constituição norte-americana de 1787, consagrando o sistema federalista e republicano. Em 1991, era promulgada a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Nela, seguiam os princípios da descentralização dos poderes e a implementação e concessão de autonomia dos estados e municípios. A primeira Constituição republicana do Brasil, de 1991, suprimiu os ideais de liberdade e responsabilidade norte-americanos pelo interesse dos militares que temiam a volta da monarquia. Ela extinguia também o poder moderador, estabelecia o cargo de presidente da República a ser eleito por voto direto popular, com 4 anos de poder, porém o voto era secreto e só votavam quem tinha uma renda mínima estabelecida. Estabelecia a Câmara dos Deputados Federais, representantes do povo, eleitos por 3 anos, e o Senado Federal, representantes dos estados
eleitos por 9 anos. O poder executivo era representado pelos governadores, ou, em alguns estados, presidentes estaduais. No âmbito do Poder Judiciário, o seu órgão máximo passou a ser chamado de Supremo Tribunal Federal, composto por 15 juízes. Estabeleceu as hipóteses dos crimes de responsabilidade. Havia expressa disposição legal para a vitalicidade dos juízes federais e para os membros do Supremo Tribunal Militar. No seu artigo 3º, reservava uma área de 14.400 km² no Planalto Central para estabelecer a capital federal, que seria a futura Brasília. A lista dos direitos individuais foi ampliada e excluiu as penas de trabalho forçado, de banimento e a pena de morte. Trouxe em seu texto o instrumento do habeas corpus. Até a Revolução de 1930, a política era dominada pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que fraudavam as eleições e se alteravam na presidência, a chamada política café com leite. Esse tipo de política fraudulenta descontentava os militares, que buscavam a moralização política do Brasil. Nas eleições de 1930, oligárquicos mineiros e paulistas entraram em um sério conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato à presidência, porém os paulistas apresentaram a candidatura de Júlio Prestes, que era fluminense. Descontentes, muitos políticos mineiros apoiaram Getúlio Vargas, gaúcho, membro da Aliança Liberal, governador do Rio Grande do Sul. Com a tomada do poder pelos militares e com a condução de Getúlio para o governo provisório, chegou o fim da Primeira República, ou República Velha. Getúlio presidiu o então governo provisório. Cabia a esse governo exercer discricionariamente as funções e atribuições do Poder Executivo e Legislativo, até que eleita a Assembleia Constituinte e se estabelecesse a reorganização do país. Também houve a dissolução do Congresso Federal e Assembleias Legislativas dos Estados, câmaras municipais e qualquer órgão legislativo existente até então. Um interventor foi nomeado para cada estado. O governo provisório de Getúlio exercia o poder por meio de decretos. Em 1932, decretou o Código Eleitoral, que estabeleceu a justiça eleitoral, garantindo novas políticas contra a anterior do café com leite. Ainda adotou o voto feminino, universal, direto e secreto. Em 1934, com uma nova Constituição entrando em vigor, o governo provisório deixa de existir. A Constituição de 1934 durou apenas 3 anos e 3 meses até ser substituída pela Constituição de 1937, que foi outorgada, ou seja, imposta por Getúlio, que alegava que era impossível de se governar com a Constituição anterior. A Constituição de 1934 foi influenciada pela crise econômica mundial de 1929 e pelas reivindicações sociais que ganhavam força, como melhores condições de trabalho. Seu objetivo era melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros. Deixou de lado os ideais do liberalismo econômico e da democracia liberal, ampliando os direitos sociais. Getúlio havia sido eleito para governar de 1934 a 1939, mas